por que você tá aí? Porque eu vou usar. Mas você não vai abrir o share screen, senão eles não vão ver. Como? Bom dia, professor. Bom dia. É o João, tudo bem? Ô, João. Você tá bom? Como é que você tá? Tudo bem, graças a Deus, tudo ótimo. Hum. Como é que foi o feriado? Ah, sem desfilar, não desfilei, não. Não deu pra desfilar. E você, como é que foi? Foi tudo bem, eu fiquei descansando. É? Eu e meus pais aqui. Tudo Tá certo, bem, graças a descansando, Deus. né? Tá descansando tanto, mas o papai e a mamãe, eles estão saindo muito? Hein, João? João? Ah, professor, eles estão trabalhando ainda, né? Porque o trabalho deles foi considerado essencial, né? Então eles estão trabalhando, Ah, eles trabalham com o quê, João? mas eles trabalham no Correios, Ah, meu Deus do entendeu? Daí céu, por ser gente. empresa pública, né? Você Hum. quer o quê também? Mas enfim. Aí, mas ontem, como foi feriado nacional, né, eles ficaram em casa, então a gente ficou descansando, graças a Deus. Os Mas eles dois, estão bem. os dois trabalham nos Correios? Hum? Os dois. Rapaz, eles devem estar chateados da vida, né? Há muito tempo eles trabalham É, lá? ah, faz uns 10 anos já, um pouco mais ainda. Sabe por quê, João? Porque os Correios eles começaram a ficarem ruins, né? E aí, de repente, algumas conquistas de quem trabalha nos Correios começam a ser perdidas, o pessoal explorando um pouco mais o trabalhador. Eles devem estar meio Sim. chateadinhos, não estão? O Correios, no geral, tinha uma credibilidade até boa, né? Ou, Mas depois que a gente ficou 16 anos em um governo que ficou sucateando a empresa pública, né? Aí ele ah, perdeu bastante credibilidade, né? Então, tem uma situação complicada, sim, né? é verdade, João. Mas ficou mais complicado agora com essa questão de privatização ou não, né? É, porque os Correios, bom, é verdade o que você falou. A empresa mais confiável que existia no Brasil, por muitos anos, sempre foram os Correios. E, de repente, começou a nos sucatear. E eu, particularmente, acredito que Correio é uma coisa que não pode privatizar. Porque quem privatiza, quem compra, vai querer lucro. Como é que você vai fazer, por exemplo, para se torna desinteressante você levar, por exemplo, uma correspondência lá naquele interiorzão da Amazônia, né? Dependendo da localidade. E aí a carta vai demorar para chegar, ou a Uhum. correspondência, o pacote, a encomenda, demora para chegar, porque não há interesse. Eu me lembro muito bem Entendo. que antigamente você colocava uma carta, por exemplo, uma correspondência. A gente usava muito nesse negócio de carta, né? Agora ficou meio obsoleto. Telégrafo. Telégrafo, muito. Telegrama era uma coisa fundamental. Mas as cartas também. Né? Então você colocar uma carta para chegar, por exemplo, que eu ia muito para Santa Catarina. Se colocar uma carta de São Paulo para mandar para alguém de Santa Catarina, em 2 dias chegava. Hoje, o cara chega lá para você e fala assim: não quer colocar. Bom dia. Não dá, não quer É que colocar. esse é o primeiro. Ô, Oi, oi, e agora? Vocês estão me ouvindo? Alô? Hã? Eu tô ouvindo, professor, pode Sim, falar. Ô, professor, tá escutando? eu tô. Ixi, tô escutando, tô vendo. É o Brian que tá falando? E aí, João, só para fechar, Não, é o Anthony. E o. Anthony maravilhoso. E aí eu tava falando pro João, você colocava nos Correios lá, hoje você vai lá, o cara fala assim, é Sedex, entendeu? É uma coisa triste que acontece com os Correios. Mas eles logo, Ixi, é logo verdade. saem disso daí. É. Mas tá bom, vamos começar? Eu espero. Anthony, você tá Bora. bem? Hoje é Não, vai Florestan ficar. Fernandes? Vamos, cara. Puxa, eu fico tão feliz quando Tudo vocês certo, batem. professor. Aí eu não tô ouvindo. É o Anthony que tá falando? Eu não tô ouvindo, Anthony. Sim. Ah, sim, Anthony. Então vamos lá. Vamos começar então. Que na semana passada não conseguimos falar. Eu só vou fazer um retrospectozinho de alguns nomes da sociologia brasileira e como esse papo já encheu muito o saco,
mas ele é muito importante para vocês de vestibular, a gente passa para o próximo assunto nosso. Estão ouvindo o cachorro, né? Estão ouvindo? O cachorro dá pra escutar, mas dá pra escutar sua voz. Quem está travando agora, eu acho que é o Anthony que está travando aí. Tô travando, então. Não, eu acho que não está chegando direito para mim a tua voz, Anthony. Mas aí eu fico preocupado se sou eu. Ô, João, tá me Pode ser sua escutando bem? internet, professor, porque pra mim tá vindo. Tá vindo. Olha, ó. Anthony travou de novo, cara. Mas você está E me o cachorro ouvindo? também. O cachorro, porque aqui em casa tem 5, né? Está te ouvindo Então vamos lá. perfeitamente. Então vamos lá. Agora o problema é do maravilhoso Anthony. Obrigado. Mas vamos lá, moçada. Ó, então tem alguns nomes da sociologia brasileira que são fundamentais para nós, né? Aí me lembro que há 2 semanas atrás, que a gente estava falando nisso, eu falei assim, ó, a Escola Livre de Sociologia surgiu em 1932 para 33 no Brasil. Então, ali que o Brasil começa a fazer sociologia brasileira, né? Até então, a sociologia era clássica e tal. E aí começam a aparecer alguns nomes. Então, eu me lembro que eu falei para você de alguns nomes, como, por exemplo, o nome obrigatório. Os obrigatórios são 3 para nós, né? A minha conexão parece estar instável também, mas são 3 que primeiro seria o Gilberto Freire, não sei se você lembra, de Sobrados e Mucambos, Casa Grande, Senzala, aonde o senhor Gilberto Freire, ele fala em várias coisinhas, como luso-tropicalismo, não sei se vocês lembram, olha, os portugueses foram os melhores na adaptação da exploração brasileira, seria pior se fossem os ingleses, franceses, holandeses, sei lá. Além do luso-tropicalismo... Oi? Não. Ele fala da decadência... Tem alguma coisa voltando aqui, não sei que som que é. Mas há ele fala da decadência da sociedade patriarcal lá no Nordeste, ele é pernambucano, mas principalmente, moçada, o Gilberto Freire veio falar em miscigenação e deu a entender essa miscigenação, essa mistura, João Emanuel, como algo positivo. Tudo bem? Estão me escutando? Anthony, está me escutando, Anthony? Vocês estão me ouvindo? Sim. Então tá bom. Sim. Então Tá tá ouvindo? bom. Como algo positivo. Então, o Gilberto Freire só lembra o seguinte, deu-se a interpretação junto a ele de que se o brasileiro é uma mistura de indígena, de branco e de negro, e teria aparecido aí a ideia da democracia racial, como se, na verdade, no Brasil não houvesse racismo. Esse é o Gilberto Freire. Aí eu falei do Sérgio Buarque de Holanda, nós conversamos sobre isso, e é só lembrar do Sérgio Buarque de Holanda, que é aquele que fala, entre outras coisas, da mistura, né, que o brasileiro ele tem o costume de permitir que o público seja usado, que é público, usado como privado. A ideia do patrimonialismo. E ele fala do homem cordial, né? Aquele homem que age com o coração, que na verdade não aguenta o embate, que de repente não consegue admitir ser rejeitado. Então o brasileiro seria muito afetivo por conta disso, né? De agir com o coração. A cordialidade. Eu não sei, eu cheguei a comentar para vocês sobre Caio Prado Júnior, eu acho que nós falamos sobre Caio Prado Júnior, e eu falei assim, a formação do Brasil contemporâneo, aonde o Caio Prado Júnior, esse nome, ele fala assim, estão me ouvindo, né, moçada? Vocês desapareceram aqui. Apareçam. Estamos sim, professor. Então tá bom. Aonde Caio Prado Júnior... Não, professor. Obrigado, vocês são maravilhosos. Aonde Caio Prado Júnior fala que a história do Brasil de país periférico na economia, não sei quando eu falo em país periférico, é um termo que eu uso, eu não sei se vocês entendem. Quer dizer, nós somos a periferia do mundo, não somos o centro econômico da economia mundial, como os Estados Unidos, a Europa, né? Então, a condição de país periférico do Brasil, segundo Caio Prado Júnior, estaria na história de colonização brasileira, de colônia de exploração. Aliás, esses autores vão muito na colonização para tentar explicar o Brasil, né? Aí nós já chegamos a citar Otávio Ianni, não sei se vocês lembram, o Otávio Ianni, ele fala que os europeus sempre tiveram muito interesse em estudar o povo brasileiro, seria um povo muito diferente
do costumeiro. O Darcy Ribeiro, que foi um grande antropólogo, né? Mas não se preocupe em guardar isso. O Darcy Ribeiro, numa obra em especial, O Povo Brasileiro, o Darcy Ribeiro ele também faz uma análise do Brasil, como se no Brasil existissem vários Brasis, isso é verdade, né? O Brasil sulino, o Brasil da Amazônia, o Brasil caboclo, o Brasil caipira de São Paulo, norte do Paraná, enfim, né? Mas chegamos à ideia do Florestan. Então vou pedir para vocês prestarem bem atenção que esse nome para nós faltou muito, né? Esse cara é muito importante, porque esse Florestan Fernandes, olha lá no slide, se vocês quiserem, é nome obrigatório para nós. Depois eu vou mostrar para você como é que isso cai. Florestan Fernandes, eu não sei se cheguei a comentar com você, ele é um uspiano. O que quer dizer um uspiano? A carreira dele foi em cima da USP, Universidade de São Paulo. Universidade do Estado de São Paulo, a principal universidade que nós temos no Brasil. Então, é um uspiano. Ele demorou para passar a estudar, até pelas dificuldades da família, a mãe empregada doméstica, mas depois que ele entrou na USP, meu Deus do céu, esse foi o grande nome e é o grande nome da sociologia brasileira. O senhor Florestan Fernandes, esse uspiano, ele tem obras espetaculares como a integração do negro na sociedade de classes, a integração do negro na sociedade de classe e a Revolução Burguesa do Brasil. Mas a integração do negro na sociedade de classe é onde o Florestan vem rebater a tese suposta do Gilberto Freire. Se o Gilberto Freire vem falar em miscigenação como algo positivo, se o Gilberto Freire vem falar em miscigenação como uma democracia racial, Florestan Fernandes, ele vem para desbancar o Gilberto Freire. E não o Gilberto, mas principalmente essa tese, estabelecendo que o Brasil não conseguiu integrar o negro preto, que carrega na cor da pele o símbolo e a lembrança da escravidão, esse negro não foi integrado na sociedade brasileira. E é aí que o Florestan Fernandes vem falar em racismo mascarado. Um racismo, nós falamos, em que a pessoa é racista, mas não admite, o que dificulta a luta dos discriminados. Aí eu cheguei a comentar com vocês, é ele que fala assim, se você, por exemplo, admitir o racismo, se você for racista, se você admitir, você vai estar dando instrumento de luta para que o discriminado enfrente a situação e tente superar isso historicamente. Eu fico vendo, por exemplo, o que é isso? Eu falei para você, se você pega o racismo estadunidense, uma das coisas mais bonitas quem acompanha basquete é o que acontece na NBA, lá, onde de repente os caras fizeram uma bolha lá para poder jogar os playoffs finais. E de repente 80% dos jogadores da NBA são negros, são pretos, né? Pretos, vamos falar preto. E os caras de repente simplesmente paralisaram os jogos, não vamos jogar, por questão de protesto contra o racismo. Mas lá é possível o cara lutar contra, porque ele sabe quem é o seu inimigo. Há uma postura, eu sou racista, sim. Isso é lamentável, mas aí diria o Florestan, melhor que você fale, olha, eu sou racista, porque eu vou ser identificado como inimigo. E ele vem falando exatamente que no Brasil, nessa obra, A Integração do Negro na Sociedade de Classe, o Florestan Fernandes fala assim, ó, o negro não foi integrado. E ele tem razão, né, moçada? Ele tem razão. O negro ainda ganha menos, ele é discriminado, ele é confundido pela polícia, ele quem mais apanha, e etc. Então, o Florestan Fernandes, ele vem para desmontar a tese da democracia racial. Maravilhoso. Entre outras coisas, agora você vai ficar bravo com ele. Eu tenho aqui, ó. O Florestan Fernandes é de base marxista, né, de Karl Marx, contra o capitalismo, legal. E esse Florestan Fernandes, maravilhoso, ele falou o seguinte, aí o papel dele também. O sociólogo, ele não tem que ficar na teoria. O sociólogo, ele tem que unir teoria e prática. E ele foi inspirador
Porque ele, olha lá, você vai ficar bravo com ele, mas não era assim. É o bom PT, né? Ele foi um dos fundadores do Partido dos Trabalhadores, no bom PT, porque o PT se desvirtuou muito nos últimos tempos, né? Mas a intenção do PT quando surgiu era muito interessante, de inclusão social, etc. E ele falou o seguinte: nós não temos como sociólogos que ficarmos lá no gabinete, na universidade, fazendo teoria. Nós temos que ir para a prática. Temos que se nos politizarmos e agirmos politicamente. Por exemplo, ele foi um dos autores, quer dizer, um dos fundadores do PT. Ele foi secretário municipal em São Paulo na primeira administração petista, da Luiz Erundina. Ele inspirou o surgimento do Lula. Ele foi professor do Fernando Henrique Cardoso. Repare, o Lula foi presidente do Brasil. Fernando Henrique Cardoso foi presidente do Brasil. Quer dizer, a ideia dele é, vamos para a prática. E ele deu, portanto, o salto. Você pode reparar, moçada, que nos últimos anos da história do Brasil, a história do Brasil, politicamente, foi dominada por sociólogos ou inspirados em sociólogos. Eu não sei se já ouviram falar. Francisco é forte. Você pega o Betinho, Herbert Souza. O próprio Darcy Ribeiro virou vice-governador do Rio de Janeiro. Acabei de falar do Lula, que foi inspiração do Florestan Fernandes, virou presidente. Fernando Henrique Cardoso, 2 vezes presidente. Quer dizer, Florestan é muito interessante. Eu coloquei aqui, por exemplo, também, que o Florestan, ele também faz uma análise, como faz o Caio Prado Júnior, do papel do Brasil nas condições periféricas do mundo. Mas vamos lá. Aqui está uma relação de obras dele, tem um monte. Vocês estão me ouvindo ainda? Vocês estão me ouvindo ainda? Sim, professor. Então, moçada, Sim, professor. eu só estou vendo o Antônio e o João. Vocês podem aparecer, se vocês quiserem, pelo amor de Deus, para mim é melhor, me sinto menos sozinho. Eu vou pedir para vocês. Aê! Quem é que fez isso? Fala Tinha aí. que ser o André, né? Só pode. Ô, André, eu fiquei sabendo aí que o senhor não fez o trabalho da minha atividade lá por preguiça, é verdade? Preguiça? Por que você não louco, fez? professor. Não apareceu para mim o trabalho teu. Você tá maluco? Nem sabia que tinha. Olha aí, tá vendo? Moçada, fiquei preocupado. Que coisa feia, André. Perdeu o prazo, coitado. Perdeu o prazo. Ô, André. Fala lá pros caras abrirem o prazo de novo para vocês fazerem, pô. Quem não fez, pô. Mas vamos lá. André, tá me escutando? Demora, né? O tal de delay, né, Anthony? Pelo amor de Deus. É o delay, professor. Delay é complicado. O delay é complicado. Moçada, por que eu estou pedindo para você prestar atenção? Já vai acabar, eu vou te deixar em paz. Olha esse nominho que eu pus de amarelo aqui. Celso Monteiro Furtado. Opa! Aí você fala aqui, Naldo, por que você está querendo chamar? Esse cara nasceu em 1920. Um paraibano maravilhoso. Celso Monteiro, então, desculpa, Celso Furtado só. Nasceu em 1920, nós estamos em 2020. 100 anos de Celso Furtado. Então, Anthony, esse se torna um cara importante, principalmente no vestibular que vocês vão fazer. O Celso Furtado, moçada, olha, um dos caras mais inteligentes que aparece no Brasil. Ele, por exemplo, faz uma análise espetacular falando do subdesenvolvimento brasileiro. Quer dizer, para ele, o Brasil, o papel do Brasil de país subdesenvolvido está dentro da conjuntura internacional que, de propósito, coloca o Brasil nessa condição, para explorá-lo melhor, né? E mais, ele fala assim, o subdesenvolvimento não é uma etapa. Olha que coisa linda, mas sabe? Porque a gente imagina assim, o Brasil é subdesenvolvido, depois ele vai em desenvolvimento e ele chega lá. Fala, não, segundo ele, subdesenvolvimento não é uma etapa, é uma marca que vem para ficar, a menos que esse país tome algumas posições para sair dessa situação, que me parece que não deve acontecer em curto prazo. Esse cara foi ministro
João Goulart. João Goulart, que foi presidente do Brasil em 61. Ele foi ministro do JK, Juscelino Kubitschek. O JK foi de 56 até 60. Ele é autor de uma tese de desenvolvimentismo, exatamente propondo que o Brasil superasse essa condição de subdesenvolvimento. Porque, senão, o Brasil continuaria para a vida toda nessa etapa. Então, sensacional. Olha, Celso Furtado, pelo menos o nome, moçada, ele fez parte da ideia desenvolvimentista do JK. Estão me ouvindo, né? Só que, ele faz uma interpretação histórica do subdesenvolvimento, mas você sabe que esse cara, depois de ministro do JK, depois de ministro João Goulart, ele reviu algumas posições dele e se tornou professor da Universidade de Paris. Foi para a França, onde ele morreu em... quer dizer, ele nasceu em 1920, né? Ele morreu em 2001. Eu queria mostrar para você como é que isso cai. Posso tentar? Moçada, você sabe que tem... desculpa, eu vou lembrando, né? Desculpa, só para fechar, você tem nomes, por exemplo, que podem aparecer para vocês. O Gilberto Freire é fundamental, o Sérgio Buarque, Florestan, eu dei o nome de Celso Furtado, que normalmente não aparece, mas é o centenário do nascimento dele, desse paraibano. Agora, por exemplo, existe o Fernando Henrique Cardoso, discípulo do Florestan Fernandes, que eu falei para você que foi presidente do Brasil. E o Florestan Fernandes, ele acredita, agora ele reviu, que o Brasil, para poder sair da condição de subdesenvolvimento, de condição de país periférico, o Brasil precisaria se atrelar à economia mundial. Tanto que, na verdade, ele é autor do Plano Real. Como presidente do Brasil, ele introduz definitivamente o Brasil no neoliberalismo. Então, para ele, a única forma dos países periféricos saírem do subdesenvolvimento seria se atrelar aos países economicamente mais fortes. E um rapaz chamado Rui Marini, Rui, tudo bem, Marini, Marini. Esse cara não apareceu até hoje, mas pode ser que apareça um trechinho de texto dele. O Rui Marini morreu já, ele era um grande crítico do Fernando Henrique Cardoso, até recentemente, e ele falava que o Brasil só tem uma possibilidade de salvar: partir para o socialismo. Coisa louca, né? Romper com o capitalismo para defender as classes subalternas, né, desfavorecidas, só tem um jeito de estabelecer a igualdade social no Brasil. Ele indica a ruptura com o capitalismo e a valorização do socialismo. É duro que eu não tenho para onde olhar aqui. Mas vamos lá. Vou mostrar para você algumas questões e aí você diz para mim o que você acha. Eu espero, tá? Não precisa ser só o Antônio, nem o João Manuel, nem só o André, qualquer pessoa. Ficarei feliz. Você sabe como é que isso pode cair em vestibular? A Escola Livre de Sociologia, ela surgiu em 32, não em 22. Ela surgiu 10 anos depois da Semana de Arte Moderna. E essa questão da UEL, ela perguntou, bom, só lembrando, a Semana de Arte Moderna foi fundamental para o Brasil se transformar. O que quis a Semana de Arte Moderna que vai dar um salto no Brasil? É aquela semana que o professor de arte, o professor de história fala, a Semana de Arte Moderna, ela vem num contexto, num Brasil diferente. De um Brasil que se industrializava, que ganhou sociedade de classes, que já tinha embates sindicais. Agora, essa Semana de Arte Moderna, que durou 4 dias lá em fevereiro de 22, no Teatro Municipal de São Paulo, foi um movimento de renovação das formas de expressão com a introdução de modelos norte-americanos. A Semana de Arte Moderna, ela queria que modelos estadunidenses, vamos falar melhor, fossem introduzidos no Brasil. Ou a Semana de Arte Moderna, que foi impulsionadora de rupturas no Brasil, que também foi fundamental com essas rupturas. O surgimento da sociologia brasileira foi um movimento influenciado pelo cinema internacional. Esse acento não existe mais, tá? Pelo cinema internacional. A Semana de Arte Moderna
Foi um movimento de contestação aos velhos padrões estéticos, às estruturas mentais tradicionais, e um esforço de repensar a realidade brasileira? Ou a Semana de Arte Moderna foi desencadeada pelos regionalismos nordestino e gaúcho? Ou um movimento de defesa do realismo e do naturalismo contra as velhas tendências românticas? O que foi a Semana de Arte Moderna? Que tanta influência trouxe para nós? Quem arrisca? Vai, moçada, há pouco tempo. Eu espero. Se errar, não tem problema. O que foi a Semana de Arte Moderna? Acervo. Perfeito. Não pode ser. Você estava querendo romper com o que vem de fora. Você quer algo brasileiro. Né? Você, na verdade, contesta, como diz, os padrões estéticos, as estruturas mentais tradicionais e quer romper com aquilo que vem de fora e pensar o Brasil por ele mesmo. Olha que coisa linda. E essa Semana de Arte Moderna, rejeitada a princípio, foi fundamental para que o Brasil partisse para outros rumos. E agora a bateria está acabando. Vamos lá. Vou mostrar outra questão para você. Eu tenho um texto aqui. Peraí. Professor, já mandei a chamada, tá? É que você Lá no é e-mail. maravilhoso. Vocês são maravilhosos. Eu não sei como é que vocês suportam ficar ouvindo a gente, mas vocês são gente boa demais. Anthony, obrigado, cara. Eu estou tentando ligar aqui a energia porque vai acabar a bateria. Vamos lá. Valeu, Anthony. Obrigado, viu, cara? Por tudo. Eu esqueço de pedir sempre. Pedir não, para agradecer. Imagina, professor. Vocês são gente boa demais. Mas vamos lá. Tentei ligar aqui. Não sei se eu vou conseguir. Eu acho que eu vou conseguir. Será? Acho que sim. Vamos lá, moçada. Intelectuais da geração de 30 consideravam, da Escola Livre de Sociologia, tá? Eles consideravam esses intelectuais, então não sei, tentando brigar, que a sociologia e a antropologia, como ciências, representavam elementos fundamentais, como cai em vestibular, também da UEL. A sociologia e a antropologia no Brasil, né, essa geração de 30, Gilberto Freire, Sérgio Buarque de Holanda, representavam, eles falavam que a sociologia, por exemplo, e a antropologia são fundamentais para compreender as diferenças do Brasil em relação ao mundo, desde as elites culturais até as oligarquias, tal. É correto, segundo o Sérgio Buarque, o que é questão, o Gilberto Freire e o Caio Prado Júnior, é correto afirmar que a compreensão do conceito de nacionalismo dessa geração, do Gilberto Freire e Sérgio Buarque, o Brasil seria compreendido pela fusão de raças, religiões, culturas e grupos sociais? E essa compreensão se daria pelas características do colonialismo no Brasil? Em Gilberto Freire, Sérgio Buarque de Holanda, Caio Prado Júnior, Ottaviani, é verdade que eles buscavam na história da colonização do Brasil a explicação do Brasil? E que a fusão de raças, de religiões, de culturas, de grupos sociais faria a gente entender melhor esse país? Ou Gilberto Freire, Florestan Fernandes, não, Sérgio Buarque, Florestan mais tarde, eles analisaram que a participação do branco, que a participação do branco no processo de formação da identidade, eles analisam só o branco participando, eles só discutem a figura do branco. Olha o Gilberto Freire falando em índio, falando em branco, em preto. Olha o Florestan criticando a ideia da democracia racial. Parece que a B está fora. Eles estão analisando a existência de uma sociedade nacional culturalmente homogênea? O Brasil é homogêneo? Olha lá o Darcy Ribeiro, falando tem o Brasil do Sul, tem o Brasil Caboclo, tem o Brasil da Amazônia, tem o Brasil Caipira. Eles estão buscando a constituição de um novo projeto de mundo aliado à cultura europeia. Aí está a influência da Semana de Arte Moderna. Vamos romper com tudo isso. Agora eu só tenho 10 minutos. E eles estão buscando a sociologia brasileira. Até então, quem estava analisando o Brasil eram sociólogos de fora. Ou eles defendiam extensão de voto a todo mundo no Brasil. O que esses caras mais analisaram? Eu espero. Aonde que eles foram buscar o que é o brasileiro? Quem arrisca? Letra A. É A.
Olha o Gilberto Freire falando em democracia racial. Olha o Florestan falando assim, não é racial, não é democracia coisa nenhuma. Olha o Darcy Ribeiro que eu acabei de falar para vocês, né? Falando, o Brasil é um mosaico. Percebe? O outro, o próprio Darcy falando indígena. Quer dizer, aonde que esses caras buscavam o que é o brasileiro? O primeiro encontro que eu tive com você, eu falei assim, o que é o brasileiro? Né? Lembra disso? É imediatista? É cordial? Meu, os caras estão... o brasileiro gosta de piada, o brasileiro é contraditório, o brasileiro dá um jeitinho. Eles foram buscar sempre na ideia de como o Brasil se formou. Sempre lá no Brasil colônia. Até para explicar a condição de periférico ou de periferia do Brasil no mundo. Essa é do Enem. Ô, moçada, vocês vão fazer Enem? Acorda só um pouquinho, moçada. Nós estamos tentos, nós estamos tranquilos na nossa matéria, não tem problema. Se não der para iniciar o próximo assunto hoje, não há problema. Eu falei para vocês o seguinte, questão do Enem, moçada, é só ter paciência e saber ler. Porque a resposta de uma questão do Enem está no enunciado. É no enunciado que vai estar a resposta. Leia a abertura da questão, o texto, como se fosse uma notícia de jornal, você ficar lendo e relendo, concentre-se. A resposta vai estar aqui, ó. Para Caio Prado Júnior, não sei se vocês lembram do Caio Prado Júnior, é aquele da formação do Brasil contemporâneo, que vai explicar por que o Brasil é subdesenvolvido, o histórico de colônia de exploração. Para o Caio Prado, a formação brasileira se completaria no momento que fosse superada a nossa herança de desorganização social, inorganicidade. O oposto da integração com objetivos internos, trazido da colônia. Confundiu. Para Caio Prado, a formação brasileira se completaria no momento em que a gente rompesse com o antigo. Se completaria. Esse momento alto-etário ou esteve no futuro. Agora, se passarmos para o Sérgio Buarque de Holanda, do Raízes do Brasil, do Homem Cordial, encontraremos algo parecido. Para o Sérgio Buarque, o país será moderno e estará formado quando superar a sua herança portuguesa, rural e aristocrática, quando então teríamos um país democrático. Está reparando? Olha o Caio Prado. Se completaria. Olha o Sérgio Buarque. Será moderno. Já o Celso Furtado, aquele que eu falei para você, né? Maravilhoso, que morreu, né? Centenário dele, por seu turno, dirá que a nação não se completa enquanto as alavancas do comando, principalmente da economia, do econômico, não passarem para dentro do país. Como para os outros dois, a conclusão do processo encontra-se no futuro, que agora parece remota. Aí você fala, Aguinaldo, tem que saber de tudo isso, do Caio Prado. Olha o que ele falou para o Caio Prado, ele está dizendo, olha, a formação do Brasil vai se completar se. Para o Sérgio Buarque, quando a gente superar a herança portuguesa. Para o Celso Furtado, vai se completar quando, principalmente na economia, nós passamos a ter um processo de encontro. Então, acerca das expectativas quanto à formação do Brasil, não durma ainda, moçada. Assim, qual é a sentença que sintetiza os pontos de vista apresentados no texto? Brasil, um país que vai para frente? Brasil, a eterna esperança? Brasil, glória no passado, grandeza no presente? Brasil, terra bela, pátria grande? Brasil, gigante pela própria natureza. Você reparou que ninguém precisava saber do Caio Prado, Celso Furtado, Sérgio Buarque. Você sabe. Ele só pediu para você analisar o texto e falar, entre as frases abaixo, tem uma que sintetiza os pontos de vista dos caras, que resume os pontos de vista dele. Qual seria? Para vocês. Eu espero. Alguém arrisca? Glória no passado, grandeza no presente? É o Anthony que está falando? Eu acho que não. Me parece que é o Brasil, a eterna esperança. Olha aqui, ó. A formação se completaria. Não foi completada. Sérgio Buarque, encontraremos algo.
O país será moderno. Celso Furtado, quando a nação se completa, quando as alavancas do comando, principalmente da economia, não passarem para dentro do país. Repara, quando se completaria, parece que a gente está sempre na ideia do futuro. Está vendo? Então, não é um país que vai para frente, parece que nunca se completa. Glória no passado, eu entendo o que você fala, Anthony, mas a grandeza no presente, vai se dar quando? Vai se dar, parece que não estamos grandes. Seremos grandes quando? Né? Terra bela, pátria grande, gigante pela... Me parece que é a eterna esperança. País que tem que romper, tem que ser diferente. Tem, mas parece que esse hoje nunca chega. Então, acho que essa é a melhor, Antônio. Tudo bem? Parece que nunca vai dar, né? E a última, moçada? Tem um texto, última, o poema Vício na Fala, de Oswald de Andrade. Ele pede para você ler, também é do Enem, responder a questão. Vício na Fala. Para dizer em milho, dizem mil. Para melhor dizem mió. Para pior diz pior. Para telha dizem teia. Para telhado diz telhado. E vão fazendo os telhados. Bonito. Oswald de Andrade, Semana de Arte Moderna. Para dizer em milho, dizem mil. Não é assim? Para melhor dizem mió. Para pior diz pior. Para telha dizem teia. Para telhado dizem telhado. E vão fazendo telhados. Oswald de Andrade. As obras de Oswald de Andrade, a obra, né, apresenta, de maneira geral, característica da primeira fase do modernismo, que é impulsionador para a mudança no Brasil e para o surgimento da Escola Livre de Sociologia. Ele quer uma alternativa que não. Agora é difícil aparecer alternativa assim. É questão assim. Que não expõe característica relacionada à obra desse autor. Não. Ele está fazendo um nacionalismo ufanista, o tipo do romantismo de vocês, ou quando ele fala, pior, melhor, telhado, ele está fazendo uma visão crítica da realidade brasileira, que não sabe sequer falar direito. Ixi. Ou ele está valorizando o cotidiano numa busca, tá? Ele está fazendo uma visão crítica, valorizando o cotidiano, inovando no aspecto formal com pequenos poemas, isso o professor de literatura ele faz, e ele está fazendo análise crítica da sociedade burguesa capitalista. A única coisa que ele não está fazendo é o nacionalismo ufanista. Ele não está falando que isso daqui é lindo. Ele está, na verdade, criticando essa postura de um brasileiro que mal consegue falar a sua própria língua. Tudo bem? Estou indo embora, moçada. Semana que vem eu ia iniciar e vou iniciar com vocês isso daqui, né? Que é o processo educacional. Se vocês quiserem ir dando uma lidinha, eu coloquei lá no material de apoio. Se vocês quiserem dar uma lidinha, se bem que não deu tempo de começar, não tem problema. Nós vamos falar da educação, dos principais problemas da educação brasileira. Aí a gente vai se sentir um privilegiado. Está no material de apoio, se você quiser dar uma lidinha, leia. E aí a gente volta semana que vem, porque vai acabar meu tempo e eu vou só ter tempo de falar, se der. Bom dia, se cuidam, não desistam. Força, já tudo vai acabar e aquele que não desistir vai chegar, tenho certeza, muito mais perto, principalmente vestibular. Então, força aí.